Bora começar a nossa live? Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindos. Antes da gente começar, eu quero pôr uma música para vocês. E eu quero que vocês se conectem com ela para que a gente possa abrir o campo. Tudo na vida é campo, tudo na vida é energia. Então eu vou pôr a música e eu vou pedir para vocês se conectarem, fecharem os olhos, para que na sequência a gente possa começar. Lembrem-se que não tem certo nem errado, tá? Ouçam com a alma. Teu pai, tua mãe, portas da encarnação, honra ao ventre sagrado, ao qual foi gerado pra tua evolução. Honra ao ventre sagrado, ao qual foi gerado pra tua evolução. Honra aos teus ancestrais, honra a tua geração, honra os que vieram primeiro, abriram os caminhos da constelação. Honra os que vieram primeiro, abriram os caminhos da constelação. Honra todos seus irmãos, honra toda a criação, honra aos laços de sangue e aos laços sagrados do coração. Honra aos laços de sangue e aos laços sagrados do coração. Honra teu pai, tua mãe, portas da encarnação. Honra ao ventre sagrado, ao qual foi gerado pra tua evolução. Honra ao ventre sagrado, ao qual foi gerado pra tua evolução. Honra aos teus ancestrais, honra a tua geração, honra os que vieram primeiro, abriram os caminhos da constelação. Honra os que vieram primeiro, abriram os caminhos da constelação. Honra todos seus irmãos, honra toda a criação, honra aos laços de sangue e aos laços sagrados do coração. Honra aos laços de sangue e aos laços sagrados do coração. Bora começar? Bom, no final a gente vai ouvir essa música de novo para se conectar com tudo que a gente vai mexer agora, tá? Honra os laços sagrados. Quantas vezes na vida, para honrar os laços sagrados, a gente se desorganiza? A gente passa a fazer coisas que a gente nem concorda, mas que a gente faz. Eu acredito que a projeção, ela tem alguns estágios. Então eu vou contar um exemplo para vocês e eu quero que vocês, através do meu exemplo, que foi um exemplo que eu acabei usando muito essa semana, apesar que a semana só começou, né? Mas eu já usei ontem, já usei hoje e usei um pouco na semana passada também. Normalmente, nós tomamos atitudes perante as pessoas, perante as situações,
perante os momentos de alguma maneira. Nós sempre estamos achando que a maneira com que a gente toma essa atitude está totalmente relacionada a nós. Mas eu vou contar para vocês algo. Ela não está relacionada só a você. Ela está relacionada ao núcleo que você foi criado. Essa música, quando ela fala honra aos laços sagrados da ancestralidade e do coração. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Meu pai foi uma pessoa que sempre, não é que ele burlou as regras, mas ele era uma pessoa que ele ia para além das regras. Então, por exemplo, eu ganhei meu carro com 14 para 15 anos, eu sempre dirigi, sempre andei de moto. E aí eu passei uma situação, há pouco tempo, no meu condomínio, onde me foi falado que a minha filha não poderia andar de bike elétrica. Nesse momento, eu comecei a entender esses 3 estágios que eu vou explicar para vocês. A primeira maneira da gente entender o que é nosso é entendendo o que não é. O que é relacionado ao nosso pai e o que é relacionado à nossa mãe. Então vamos lá. Se eu estivesse relacionada e ligada à atitude do meu pai, o que eu faria? Eu falaria assim para minha filha: filha, eu te dei a moto, você faz, eu quero que você ande, então você pode andar e não me importa o que as pessoas pensarem, porque o que me importa é o que eu e você pensamos. Pai, se eu tivesse ligada à minha mãe, eu ia falar: pelo amor de Deus, é perigoso, você pode cair, você pode se machucar, você isso, você aquilo. E aonde eu estava ligada? Primeiro eu fui estudar e entender se tinha alguma lei estadual, municipal, alguma lei que a impedisse de fazer isso. Ou seja, já não era mais colada com meu pai, percebem? Depois os equipamentos de segurança, já sublimei a minha mãe. Nesse momento, eu estou dando uma resposta para as pessoas, para minha filha e para as pessoas, pelo olhar do meu pai, pelo olhar da minha mãe, ou pelo olhar que eu construí no mundo. Pelo meu olhar. Claro que tem muitas vezes na vida que a gente não consegue ter esse descolamento, se descolar disso. E a gente acaba indo de maneira simbiótica com os conceitos que nos foram passados. Isso quer dizer que os conceitos são errados? Claro que não, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes na vida a gente reage de maneira... a gente não reage da nossa maneira. A gente reage conforme nos foi ensinado a reagir. E a gente não se para fazer essa pergunta se a gente realmente concorda com aquilo ou se a gente está só replicando o que nos foi passado. Isso tem a ver com muitas áreas. Eu vou trazer mais um exemplo, porque nesse exemplo, por exemplo, eu fui bem sucedida. Mas tem um exemplo que eu não sou bem sucedida. Então, por exemplo, o meu pai, ele era um italiano machista, onde tudo era coisa de puta. Isso é puta, aquilo é puta, tudo é puta. Então, quando eu vou desenvolver a minha sexualidade no dia a dia, eu acabo tendo as pessoas não sabendo se eu realmente tô afim daquilo ou se eu não tô. Porque é como se eu nivelasse todo mundo como amigo. Então, e por que isso? Porque eu não quero? Ou porque quando eu entro nessa energia, vem uma voz do meu pai dizendo: não, isso não é correto. Percebe quantas vezes nós somos norteados por vozes internas que não são vozes do que nós acreditamos, mas vozes que foram colocadas e repetidas por dias, por semanas, por meses, por anos ou por toda uma vida? E aí, nós tomamos atitudes que nós não queremos, porque é como se a gente não conseguisse descolar o que é nosso, o que é do nosso pai e o que é da nossa mãe. Eu costumo dizer que essa projeção ela tem 3 estágios. Então, qual que é o primeiro estágio? É como meus pais reagiriam a uma determinada situação.
Isso é algo que é primitivo, vem inato. A gente não é algo que a gente decide, é aquele primitivo que vem primeiro. Segundo estágio da projeção é quando eu consigo me ver e eu consigo me alinhar se aquilo que eu tô vendo e sentindo condiz com o que eu realmente quero que aconteça. Vamos para o terceiro estágio? É como eu me comporto em relação ao mundo. Então pare e pensa de uma maneira. Quando eu me comporto em relação ao mundo, seria uma comunicação universal. Se essa comunicação universal, o embasamento dela ainda está no meu pai e na minha mãe, eu não desenvolvi a minha própria base. Eu ainda me sustento na base dos meus pais. Nesse momento, vocês acham que eu estou me comportando como uma mulher adulta ou como uma mulher infantilizada, apequenada para a vida? Vou responder para vocês. Apequenada para a vida. E como é que eu descubro se aquilo que eu sinto ou a maneira com que eu estou reagindo é uma maneira minha ou é uma maneira do sistema que eu nasci? Fácil. Eu me pergunto, qual atitude meu pai tomaria nesse lugar? Qual atitude a minha mãe tomaria? Se depois de fazer essa pergunta para mim mesma, a minha resposta estiver colada com um ou com outro, isso quer dizer que eu estou alinhada comigo? Ou eu ainda sou reflexo deles? Vou explicar de uma outra maneira. Mesmo que eu seja reflexo deles na construção da resposta, e eu vou ser sempre, eu preciso estar descolado disso e começar a olhar para o mundo com os meus olhos. Porque se eu, como mãe, não olho para o mundo com os meus olhos, que mundo que eu vou ensinar para os meus filhos? Ou, vamos dar um passo antes dos filhos? Como eu vou construir uma relação amorosa se eu fico pregada nas crenças da minha família de origem? O que precisa para uma relação amorosa funcionar? Eu, Laura, olho para a família, minha família de origem, eu agradeço o que vem dela, eu pego o que funciona e guardo. O meu cônjuge, ele olha para a família de origem dele e traz o que é necessário. A hora que essas duas pessoas se juntam, o que elas vão fazer? Elas vão trocar isso. E aí tem que fazer sentido para as duas pessoas. Porque se não fizer sentido para as duas pessoas, você vai estar numa relação afetiva fake, você vai estar mentindo. Porque aí você vai falar que gosta disso, que gosta daquilo, você vai falar que tá tudo bem uma situação X ou Y, mas na prática aquilo não tá tudo bem. Então o que vai acontecer? Sua relação vai ser um caos. Porque a pessoa ela também não vai saber como fazer. É como se você ficasse fake dentro da própria relação. Entendem a importância do que é se descolar de pai e mãe? Não é deixar os pais de lado, mas é ir além deles. O que faz sentido para mim? Agora, para que isso na prática aconteça, eu tenho que criticar ou agradecer o que vem dos meus pais. O que vocês acham? Agradecer. Mesmo que o que veio seja pesado. Mesmo que o que veio tenha me bloqueado a ponto de eu abrir mão da minha própria vida para seguir do lado da minha mãe ou do meu pai. Os filhos que são casados com os pais, eles não têm identidade própria. E aí sabe o que eles fazem com as pessoas que eles se apaixonam? Eles destroem todo dia um pouquinho. E sabe por que eles destroem? Porque eles não acessam os próprios núcleos. Então o que eles fazem nesse momento? Vou contar para vocês. A minha mãe disse que um homem, para ser correto, ele não pode isso, não pode beber, tem que ter relação X vezes na semana,
não pode falar palavrão e tem que prover a casa. E aí, o seu marido está passando por uma questão onde ele não consegue ter relação, onde ele não está provendo a casa. E aí, nesse momento, você deixa de ver a situação que está vivendo para passar de maneira inconsciente a julgar o homem que você escolheu para sua relação. Só que você não está julgando ele só por você. Você já está julgando ele com o peso que você recebeu da sua família de origem. Entendem que fica muito pesado? É como se a gente, de maneira inconsciente, fosse querendo que na nossa relação a pessoa fosse aquilo que os meus pais achavam que era correto. E aí, nesse momento, tem gente que vai me dizer assim: não, mas eu gosto do oposto, porque eu tinha um pai alcoólatra, então eu só vou casar com um homem que não bebe. Eu entendo. Mas vamos olhar para a história do pêndulo? A história do pêndulo funciona assim: eu amo algo, ou eu odeio algo. Enquanto eu tô no amor ou no ódio, eu tô no desequilíbrio. Qual que é o caminho do meio? Por momentos eu vou amar e por momentos eu vou odiar. Se eu fico só numa polaridade, eu tô excluindo o equilíbrio. E como é que a gente faz para caminhar? É só no equilíbrio. Enquanto eu estiver só de um lado ou só de outro, eu tô no desequilíbrio. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. De onde vêm as atitudes que vocês têm na vida? Parem e sintam. De onde elas vêm? Eu vou contar um negocinho para vocês das minhas atitudes, de onde elas vêm. Eu não sei de onde todas elas vêm, mas eu vou contar de algumas. Eu tenho uma força que eu vou. Essa força é do meu pai. Meu pai nunca desistia. Muitas vezes essa força, ela parecia primitiva e bruta. E muitas vezes eu acabo sendo primitiva ou bruta. Quando você pensa na sua própria vida, pare e observa o que é seu e o que não é. Porque aquilo que for dos seus pais, vocês não vão conseguir sustentar. Vocês vão... Sabe quando você carrega algo, uma mala? Mas aquela mala, ela tá muito pesada? E aí você tem, num determinado momento, começar a tirar o peso? Assim é a vida. Pra gente poder caminhar, pra gente poder andar com leveza, nós temos que pegar a nossa mala. E na nossa mala, claro que vão ter sentimentos que vieram do nosso pai, da nossa mãe, crenças de um, crenças de outro. Só que o que é importante? Nós gerarmos as nossas crenças. O que pra gente faz sentido? A hora que vocês entenderem o que faz sentido pra vocês, tudo o resto vai ficar mais leve. Enquanto vocês não entenderem o que faz sentido pra vocês, vocês vão ficar numa busca incansável de uma felicidade que vocês não vão atingir. Você fala: Laura, mas eu vou ser infeliz? Não é que você vai ser infeliz, mas você vai sempre ter inveja ou desejar algo que não é seu. Porque quando nós carregamos um peso que não é nosso, nós também desejamos coisas que não são nossas, que não é aquilo exatamente que a gente precisa para ser feliz. Aí eu vou perguntar para vocês: o que vocês precisam para ser feliz? Aonde vocês buscam a felicidade? O que impulsiona vocês para a felicidade? O que motiva vocês? O que dá confiança? Eu vou contar uma coisa. Quando eu penso no que me motiva, eu sempre penso numa coisa grande. Então, eu lembro que quando eu comecei a ser terapeuta, eu tinha uma terapeuta aqui. Eu olhava pra ela e falava: nossa, ela é gigante. O dia que eu for do tamanho dela, vai ser fenomenal. Aí ela virou minha cliente. Aí eu parei e falei: opa, cresci.
Nesse momento, é o momento da vida que a gente tem que reconhecer os passos dados. Que a gente tem que reconhecer o valor da construção que nós fizemos. E sabe qual é o segundo passo? Dar um passo maior ainda. E como isso? Qual é o segundo passo? O meu segundo passo era ter uma lista de espera. Quando eu cheguei na lista de espera, eu olhei e falei, consegui. Qual foi o meu terceiro passo? Eu vou criar um produto presencial. Eu criei a formação. A hora que a formação tá incrível, engrenou, eu tô indo para mais um passo. Então, o que me motiva? Me motiva a olhar e ver o crescimento das pessoas. Me motiva a olhar e ver o meu próprio crescimento e o meu desenvolvimento para as minhas dores. Eu pergunto para vocês, o que motiva vocês? Vamos falar de algo que me motive na parte emocional? Me motiva ter filhas felizes. Me motiva a olhar para elas e elas conseguirem se relacionar com as pessoas. Elas conseguirem expressar os sentimentos. Porque eu passei anos sem poder me expressar. Hoje, antes de vir pra cá, depois eu vou postar uma foto. Eu tava na minha aula de yoga. E foi muito louco, porque na aula de yoga eu fiz uma invertida e começou a me dar uma queimação. E eu comecei a massagear a minha garganta. E quanto mais massageava a minha garganta, mais eu chorava. Só que hoje eu sou uma pessoa que eu falo. Mas quantos anos eu passei sem falar? Vocês entendem que as dores, elas não vão embora de um dia para o outro? Quando eu massageava, eu estava colocando para fora, na respiração e na massagem, todos os nós que estavam na minha garganta, todas as vezes que eu não falei, não me expressei. E isso não foi agora, você entende? Porque agora eu sou uma pessoa que eu me expresso. Mas eu descobri isso agora. Se eu voltar 10 anos atrás, se eu voltar 11, 12, não preciso nem voltar 50. Eu não tinha expressão. E naquele momento que eu entrei numa emoção, o que eu percebi? O quanto é importante a gente sentir. Parem e sintam o que está travado na vida de vocês. Se a gente não destrava o nosso corpo, que é o espaço sagrado onde a gente guarda a nossa alma, como é que a gente vai destravar nossos sentimentos? Me conta, que psicólogo vai fazer o milagre de destravar a sua dor? Não existe, entendem? Observem o seu corpo, observem os seus sentidos, respirem, se alinhem, se conectem com o corpo energético de vocês e reconheçam aonde tem uma dor parada. Nessa aula de yoga, a minha dor parada estava na garganta. Aonde está a dor de vocês? Parem, olhem, sintam. Porque se vocês não sentirem isso, o corpo vai chorar, ficando doente e sentindo por vocês. Vocês entendem a importância da comunicação do racional, do emocional e do corporal? Até quando vocês vão ficar no papel na vida de bonzinhos, falando para as pessoas e para vocês mesmos as mentiras que vocês querem acreditar? Tem dias que no consultório, no final do dia, eu tô esgotada. E eu penso, o que aconteceu hoje que foi tão pesado? É fácil. Sempre naquele dia, teve clientes que eu tive que bater tanto, para eles pararem de mentir para eles mesmos. Vocês entendem que, muitas vezes na vida, a gente conta uma mentira tantas vezes que a mentira se torna uma verdade? E aí essa verdade passa a reinar a sua vida, mas ela não é uma verdade? Querem que eu compartilhe com vocês uma verdade que
que reinou minha vida por muitos anos, uma delas, porque tem várias, né? Mas uma delas, eu não consigo estudar. Eu fui para a faculdade com 36 anos, se eu não conseguisse, eu ia conseguir dos 36 me formar em psicologia? Não. Mas me falavam que eu não ia conseguir. Quantas vezes vocês estão gastando tempo ouvindo pessoas que só jogam vocês para baixo, que só fazem projeções de algo negativo? E aí, o que vocês fazem? Vocês grudam naquilo, aí vocês vêm para terapia. Coitado de mim. Coitado. Você não sabe, é tão difícil, porque olha, estão falando isso de mim. Apertem o botão do foda-se pro que falam de vocês. O que importa não é o que as pessoas falam, mas é como vocês se sentem. Eu passei anos da minha vida falando, eu sou disléxica, Se eu fosse disléxica, eu ia ter o conteúdo que eu tenho do mundo, de cada um dos clientes que eu atendo, nunca na vida. Mas o que acontece? Me foi falado que eu era. E eu passei a acreditar que eu era. Quantas mentiras contam pra vocês e vocês acreditam nisso pro resto da vida? Eu atendi uma cliente hoje que eu amo e eu fiquei muito tocada na sessão dela e eu tô tocada até hoje, até agora. Já fazem horas que eu atendi ela, mais de 10 horas que eu atendi. E a dor que ela estava cristalizada foi uma dor que por anos eu fiquei. Laura, você é brava. Você é brava. Você é mal-humorada. E é muito louco, porque as pessoas que convivem comigo, elas sabem que eu sou extremamente carinhosa. Só que essa visão dos meus pais me contaminou por mais de 40 anos. E aí eu pergunto, nesse momento, eu tô olhando pra mim por mim, ou olhando pra mim pela visão que os meus pais tinham de quando eu era pequena e devia ser brava? Vocês percebem que a gente fica cristalizado nos lugares, carregando dores de algo que a gente já não é mais? Eu era uma pessoa que eu não sabia ouvir. E em um dos retiros que eu fiz, teve o silêncio. E eu quase enlouqueci. Hoje, e me falaram, sabe o quê? Eu vou contar pra vocês o que me falaram. Você vai ser uma péssima terapeuta, porque você não sabe ouvir. Naquele momento, eu pensei, eu não vou deixar que destrua o meu sonho. O que eu fiz? Eu falei, se eu não sei ouvir, eu vou passar a ouvir. E quanto mais eu ouço, mais eu vejo pessoas se vitimizando. O terapeuta que disse hoje pra mim, eu olho pra ele e eu agradeço. Agradeço muito. Porque graças ao recalque dele, ele desenvolveu em mim a arte que me faz ter sucesso, que é a escuta. Mas não é só a escuta do ouvido, é a escuta do olhar, do corpo, do que a pessoa está me dizendo com a postura dela. E eu pergunto para vocês, vocês estão dispostos a transformar a vida de vocês fazendo uma leitura do que está acontecendo no entorno? Ou vocês preferem ficar no papel dos vítimas, criticando alguém por uma atitude, por um sentimento, ficando na zona de conforto e se paralisando? Parem e ouçam o coração de vocês. A alma de vocês sabe a direção. Aprendam a sentir. Toda vez que eu fico arrepiada, sabe o que é esse arrepio? É a conexão da minha mente com o meu coração e com a minha alma. Nossa, Laura, mas eu não fico arrepiada. Nossa, como você está desalinhado. Porque a hora que você se alinhar,
Você vai sentir em cada pelinho do seu corpo. Bora sentir de verdade? É muito triste passar uma vida sem sentir. É muito triste passar uma vida sem amar. É muito triste passar uma vida na mentira que te contaram e que você acreditou. Laura, mas o que me contaram não era mentira, era uma verdade. Perfeito, que seja. E essa é a verdade que você quer ficar? Se for a verdade que você quer ficar, fique. Mas se de alguma maneira essa verdade está te prejudicando, te atrapalhando, te deixando deprimida, te deixando mal, não aceite ela como verdade. Olhe e diga, entendi, isso é algo que me faz mal, mas eu vou transformar, eu vou mudar. Porque não tem nada impossível. Nada é impossível. E basta acreditar na mudança, que a mudança vem. Eu vou falar um pedido que eu fiz de algo que aconteceu comigo e eu vou contar de maneira muito rápida para vocês, para poder fazer um movimento com vocês. No final do ano, eu estava aqui em Maresias, passei aqui o Réveillon com uma amiga minha, que era minha cliente, virou minha aluna, hoje é minha financeira, uma pessoa que eu amo, que caminha junto comigo. E eu fiz uma promessa, e eu prometi que eu não ia mais beber nada. Nada. Quando eu saí, sentei com ela, tava uma noite linda, e eu contei da promessa que eu tinha feito. Ela falou, Laura, você tá louca? Que promessa é essa? Meu, para de se mutilar, você tá sempre, tirando algo de você, tá errado. Por um momento, eu acreditei que o que ela tava me falando tava certo. Porque eu tenho esse negócio de me mutilar, de me castigar, de me culpar, muito do que vem da minha infância. E aí, ok, eu fiquei com aquilo. No outro dia, nós fomos num lugar. E nesse lugar que nós fomos, a rua estava cheia de gente e os carros passavam um por vez. E nós íamos entrar num lugar e eu olhei, eu não quis entrar. E ela é muito companheira, muito guerreira, uma mulher que eu amo, né, que eu admiro. Ela, tá bom, Lau. Na hora que eu virei para a esquerda, eu vi um carro e vi uma criança. Essa criança estava na frente de uma caminhonete, só que o cara da caminhonete não tinha como olhar, porque a criança devia ter 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, batia no para-choque, assim, tipo no farol. E eu fiz um gesto para ele parar e peguei a criança no colo. E a criança estava só com um chinelinho, com o olho esbugalhado, assim. Sabe o olho do desespero, do desamparo? Nesse momento que eu peguei a criança no colo, eu olhei e falei, mas cadê o pai dessa criança? Entramos num restaurante, no segundo, no terceiro, em alguns restaurantes, entramos numa pousada. E teve uma hora que eu olhei e era uma criança negra, de olho azul. E eu pensei, uma parte minha pensou, olha como a gente é louca, como a gente enlouquece de alguma maneira. Uma parte minha pensou assim, eu não vou devolver, já tenho 3, crio a 4ª. Pelo menos essa vai ter olho azul, já que nenhuma das minhas 3 filhotas tem, né? Na hora que eu falei, eu pensei isso, veio um homem e encostou nessa bebê. E eu falei, tira a mão dela, eu não te conheço. E ele falou, olha, eu acho que eu vi o pai um pouquinho mais pra frente, naquele lugar. O que eu fiz? Eu fui caminhando na direção daquele lugar. E a minha fiel escudeira, minha companheira de alma, Nath, junto. A hora que a gente entrou no lugar, eu senti uma dor na nuca. E eu olhei pra trás e eu vi 2 pessoas. E eu ouvi uma pessoa dizendo, tá tudo bem, a gente tá aqui pra te proteger. E eu pensei, cara, eu que tô protegendo a criança, o que você tá me protegendo? Mas eu tinha sentido isso aqui. A hora que nós entramos, veio um homem na nossa direção, que saiu de uma porta, de um banheiro, segurando um copo de gin gigante, totalmente bêbado. E naquele momento, eu não tive reação. A Nath, minha fiel escudeira, bateu assim no meu ombro, disse, entrega a criança, ela não é sua. Entrega, é o pai.
E sabe quando você faz assim, você entrega, mas você não consegue falar? Eu não conseguia falar. Esse homem e a Nath falaram alguma coisa pra ele, que eu já nem me lembro bem, mas falaram, eu não consegui abrir a boca. E na hora que eu saí de lá, eu e a Nath, eu olhei pra cara da Nath e a gente tremia e deu uma descarga de energia que a gente chorou, tremia o corpo inteiro, tipo, não acreditando naquela situação. E eu falei pra ela, amiga, você entende por que eu não posso beber? Porque se eu tivesse bebido alguma coisa, eu estaria igual a todo mundo, entorpecido, eu não estaria vendo o que está acontecendo. E eu não quero passar mais essa vida inteira entorpecida. Eu quero ver tudo o que acontece. E para mim, a bebida funciona assim. Ela abre um portal negativo. E aí, a gente tem que entender o que nos faz bem e o que nos faz mal. Naquele dia eu entendi que eu não precisava beber, que estava tudo bem. Que os meus amigos não iam deixar de ser meus amigos porque eu não bebia. E foi muito legal, porque agora eu saio com eles e eu me divirto igual. E para isso eu não precisei beber, não precisei sujar minha energia, meu campo de energia, não precisei, não fico mal. Não entra o que não precisa entrar. Vou voltar um passo atrás. Sabe por que eu tô contando isso para vocês? Porque no meu pedido, e eu não costumo fazer, eu só costumo agradecer, porque realmente eu só tenho motivos para agradecer a vida. Nesse momento, eu entendi o que estava acontecendo. O que estava acontecendo comigo era um processo de cura, onde eu estava aceitando aquilo que me faz mal e que eu não preciso mais ter. É fácil? Não é. Vou te contar porque não é fácil. Nós estávamos outro dia num restaurante, todo mundo bebendo e eu não. Um amigo meu, que eu amo ele também, ele disse, vamos pedir um coquetel sem álcool. Porque cada vez que alguém me pergunta e eu falo, eu não quero mais contar isso que eu tô contando pra vocês. Porque esse foi só o gatilho, vocês entendem? Só que as pessoas ficam questionando. E aí eu pergunto pra vocês, vocês vão passar o resto da vida respondendo ao questionamento e justificando às pessoas o porquê que vocês não querem mais fazer algo? Ou vocês vão aceitar que vocês não querem mais, só por vocês? Quando eu fiz essa promessa, teve um objetivo. E foi muito louco, porque eu acho que de alguma maneira, esse fim de semana, esse objetivo começou a acontecer. E o objetivo era que eu queria olhar para a minha vida como eu olho para a vida de vocês. Porque na minha vida, meu óculos é nublado. Eu não olho com a mesma facilidade que eu olho na vida de vocês. E aí eu te pergunto, adianta eu fazer bem para as pessoas se eu não fizer para mim em primeiro lugar? Quer saber a resposta? Não adianta. Porque você vai ser para o mundo o reflexo daquilo que você é para você. Senão você é uma farsa. Então, aonde vocês estão se fazendo mal? Que parte de vocês tem que mudar? Que parte de vocês não muda porque vocês querem justificar para os outros porque é pesado? É o que eu tô te falando. Esse meu amigo, para me proteger, mandou vir um mojito sem álcool. E aí, a hora que eu tava com aquele drink que não tinha álcool, ninguém me fazia pergunta nenhuma. Vocês percebem como a gente vai levando a nossa vida pelo reflexo dos outros? E você tá levando a sua vida pelo reflexo de quem? Por onde? Você tá se fazendo mal? Que tipo de mal você se faz? O pior mal que a gente pode se fazer é não se valorizar e não se pôr em primeiro lugar. Olhem para a vida e olhem para a situação de uma maneira geral e pensem. Essa dor e esse comportamento, ele é meu ou ele é do meu pai? Agora eu vou para a aula de yoga. A hora que eu estava no yoga, que eu comecei a pegar no meu pescoço,
Era um comportamento só meu ou era um comportamento da minha mãe que era submissa e não se expressava? Era da minha mãe também. E por quantos anos, por amor à minha mãe, eu não me expressei? Mãe, eu me liberto desse padrão. Eu aprendo a me expressar por você não ter se expressado e não ao contrário disso. Você não se expressa e por amor a você eu também não me expresso. Percebem onde ficam os emaranhados? Aonde ficam os pesos? Bom, meus amores, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido o que é de vocês, o que não é de vocês, o que vocês repetem pelo pai, pela mãe, o que vocês repetem para serem aceitos na sociedade, para serem aceitos como bons pais. Porque que tipo de mãe é essa que faz assim? Esse é o tipo de mãe que eu sou. E esse tipo de mãe tem o tipo de filho que merece. Esse tipo de terapeuta tem o tipo de cliente que merece. E se você é meu cliente, se você está aqui, você tem o tipo de terapeuta que merece. Então a gente tem que sair dessa nomenclatura de certo ou errado e a gente tem que entrar na nossa essência. Na minha essência, o que me conecta é morar na praia. É ir andar na praia de manhã, é surfar à tarde. Isso me conecta. Por isso eu sou um tipo de pessoa estranha? Me desculpa. Eu quero ser o tipo de pessoa feliz. E se para ser feliz eu preciso ter 10 cachorros, 3 filhas, ou não ter nada disso, de quem é a grande responsabilidade dessa escolha? É minha. Quem está escolhendo por você? A gente merece ser feliz. E a gente merece ser feliz dentro da felicidade que a gente cria pra gente, e não que criaram. Saiam do desenho da Disney, saiam do mimimi e bora ser feliz de verdade, sabe? Bora ser feliz pelo caminho de vocês. Trilhem. Meu, eu não sei qual é o meu caminho. Pega uma faca e sai cortando a porra do mato todo. Descobre seu caminho. Mas não fica seguindo a trilha do outro, porque a trilha do outro vai te levar para um buraco gigante. E quem é feliz dentro do buraco? Ninguém. Eu vou pedir para vocês escolherem. Eu vou misturar a cartinha para entrar na energia. As pessoas me perguntam: Laura, por que você criou as cartinhas? Eu vou responder para vocês por que eu criei as cartinhas. Porque muitas vezes o nosso consciente é diabólico. A mente mente. E talvez através de uma cartinha a gente acessa algo que está no inconsciente, que está no campo, e a gente se liberta do peso. Entenderam? Então, a cartinha faz isso, a constelação faz isso. Bora se transformar? Ah, mentira! Antes da cartinha que vai ser pra gente, vamos tirar. E vocês vão me falar, para. Vamos tirar uma frase. Essa frase é pra vocês. A cartinha é pra vocês. É como vocês estão dentro do papel da projeção da vida. Perfeito? Deixa eu pôr aqui. Vocês vão me falar aonde parar. A primeira pessoa que digitar pare, eu paro. Digitem pare. Amei a frase. Você é plenamente capaz de saber o que é melhor para você. Você é plenamente capaz de saber o que é melhor para você. Eu sou capaz de saber o que é melhor para mim. Vocês são capazes
de saber o que é melhor para vocês. E só vocês têm esse poder. Só vocês têm o poder de escolher o que é melhor para vocês. Isso ninguém vai poder escolher. Agora que vocês entendam que vocês são capazes das escolhas de vocês, vamos tirar uma cartinha. De novo, vou pedir para alguém digitar pare. E isso vai servir para a energia da nossa live de hoje. Alguém digite pare. Búfalo. Abundância. Na caminhada da vida, ande em direção ao sagrado. Honre o percurso e agradeça os dons que lhes foram trazidos. A verdadeira prosperidade vem quando somos gratos pelo que já conquistamos e vivenciamos com harmonia e amor no universo. Lembra que eu falei hoje? Agradecer pelo caminho percorrido? Coincidência? Não existe coincidência. Existe alinhamento. Existe você se conectar com você mesmo. No caminho da vida, ande em direção ao sagrado. Honre o percurso e agradeça os dons que lhe foram trazidos. A verdadeira prosperidade vem quando somos gratos pelo que já conquistamos e vivemos com harmonia e amor no universo. Que vocês possam viver com harmonia e com amor no universo, de maneira abundante, limpa, profunda e verdadeira. Que vocês possam se entregar a vocês mesmos, confiando no mestre interior que cada um tem. Lembrem, a sabedoria está dentro de vocês e depende de vocês acenderem a luz da direção que vocês querem para a vida. Gratidão por estarem aqui, amo vocês. Se vocês gostaram dessa live, compartilhem, mandem para os amigos. Sabe por quê? A gente só multiplica quando a gente dobra o conhecimento. O conhecimento que eu guardo para mim é um livro que é só um papel. O conhecimento que eu compartilho, ele se multiplica. E quanto mais compartilho algo com a pessoa, mais o universo faz o quê? Entra em harmonia comigo e compartilha comigo. Por isso, quando eu pedi para o universo para me tirar a venda dos olhos, é porque eu quero olhar para a minha vida como ela é, sem o desenho da Disney. Bora olhar para a vida de vocês sem o desenho da Disney? Exatamente como ela é, para que vocês possam tomar atitudes reais. Bora ser feliz, bora compartilhar informação. Gratidão por existirem, gratidão por caminharem comigo. E não se esqueçam, vocês são completamente capazes de saber o que é melhor para vocês. Beijos na alma, beijos de luz. E é uma honra ter estado aqui com vocês. Gostou? Compartilha. Beijos. Obrigada, meus amores. Nanda, obrigada. Cláudia, meu amor. Ju, Lu, Elaine, Michel. Ju, que saudade de você. Sua bebê tá linda. Fabi, uma honra caminhar com você. Clau, Ti, Lilian, Pati, Elaine, Gabi, Pri. Quanta gente amada. Alê. Gratidão. Com vocês a vida fica melhor. Faz tudo fazer sentido. Bora ser luz. Tchau, meus amores.